Turma, vamos direto para o assunto. Processo comercial para construtoras. Um sistema de vendas completo que a gente utiliza aqui em mais de 30 clientes do segmento da construção civil. E eu vou mostrar aqui na prática para vocês, passo a passo dessas etapas, explicar a importância de cada uma delas e principalmente trazer previsibilidade de vendas aí na sua construtora. Então vem comigo. Pessoal, aqui, como vocês estão vendo aqui no iPad, eu trouxe um fluxograma, né, um fluxo comercial base do que a gente utiliza aqui em algumas empresas de reforma. E aqui, de primeiro ponto, eu já quero trazer a consciência de lead para oportunidade para vocês. Porque quando a gente fala, eu vou te mandar 100 leads, 150 leads, não quer dizer que você vai ter clientes realmente qualificados. E aí que entra aqui a questão, a etapa de lead para oportunidade. Então, em resumo, lead é o potencial cliente que ainda não foi qualificado, seja pela sua equipe de marketing, seja pela sua equipe de pré-vendas, e para o seu time de vendas, não pode somente chegar um potencial cliente, tem que chegar, de fato, uma oportunidade qualificada. E ainda falando aqui sobre a etapa de lead. Pessoal, é de suma importância que vocês tenham um atendimento, primeiramente, rápido e também um atendimento ali que você realmente fale de maneira profissional, apresente o que você faz, apresente as suas soluções e não fique naquela troca assim, o cliente mandou uma mensagem, você manda um oi para ele te manda outra coisa, você fala quem é. Então, sempre tenha mensagens padronizadas, seja de saudação, de boas-vindas, para que, primeiro, o cliente entenda o que você faz e o que você não faz, e segundo, você já sai ali com o próximo passo, seja pedindo a planta para ele, seja entendendo o momento que ele está, mas que a partir do momento que você conecta com ele nessa etapa de lead, você já obtém informações para verificar se faz sentido você passar ele para a próxima etapa. E aqui a gente chega na próxima etapa de oportunidade. Inclusive, aqui no nosso canal tem um vídeo só falando o que é oportunidade e como definir os pré-requisitos, né? As perguntas qualificadoras que a gente tem aqui. Então, por exemplo, hoje no cenário, eu vou trazer o exemplo que eu gosto de apresentar aqui para vocês, porque eu tenho experiência nisso. Um exemplo de uma construtora que vende somente para investidores imobiliários. E aí, dentro disso, eles atendem, em suma maioria, as unidades de tipologia, seja de estúdios ou microapartamentos. Então, estou considerando esse cenário, um público investidor, e eu, como empresa, ofereço soluções, né, turnkey, ali para apartamentos ou microunidades. Então, qualquer questão. Aqui nas minhas perguntas qualificadoras, primeiro eu tenho que entender se ele tem um estúdio ou um apartamento e a metragem, né? Depois, não adianta nada esse cliente entrar e ele só pegar a chave daqui 3, 4 anos. Então, eu tenho que entender, né, a entrega das chaves. Depois disso, o histórico de reforma. Essa pergunta aqui, ela parece ser meio boba no início, mas ela é de suma importância porque quando um cliente tem histórico de reforma, provavelmente, quase 100% de certeza, ele já teve algum problema, né? Já teve ali algum conflito. E qual que é a questão? Se é um cliente de primeira viagem que está ali no sonho, né? Muitas vezes é o primeiro investimento dele, ele não sabe, né? Todos os problemas e todas as variáveis que uma reforma custa. Então, às vezes, não faz sentido, né? Eu dedicar meu tempo, o tempo da minha operação, atendendo esse perfil de cliente, porque eu tenho que educar muito ele e ele não vai sair muito da guerra de preços, né? Que o objetivo dele é economizar, porque ele não sabe todos os problemas. Mas claro, dá para atender, basta meu time operacional, meu time comercial, basta a mim levantar, né, essas dores para ele, trazer essa posição de expert e, consequentemente, agregar valor na minha solução. Mas a gente entende que faz mais sentido, né, a gente atuar com investidores com mais experiência. O budget, que basicamente é o orçamento que ele tem, e muitas das vezes, né, o investidor imobiliário já tem planilhado quanto que ele vai gastar no total, seja na compra, documentação e também parte de reformas. E aqui, no quinto e último, a finalidade, porque hoje a gente tem muito mais resultados que para pessoas e clientes que vão ter a finalidade de ser uma unidade para Airbnb. Então, com isso, a gente identificando a finalidade que o cliente quer e realmente a necessidade dele, nossa solução, nossa apresentação fica muito mais fácil, né? A gente ancorar, agregar valor ali, apresentar os problemas que tem, indo para a questão de Airbnb e trazer nossas soluções em cima disso. E aqui, de lead para oportunidade, então, passei aqui, qualifiquei, e aqui se abre em duas partes. E aqui pode entender não só como pacote, mas
como serviços prontos, né? Pacotes de serviços prontos. Então, eu qualifiquei o cliente. Se ele passar aqui para essas qualificadoras aqui, ele vai para projeto. Se não, eu passo ele aqui para o meu funil na parte de pacotes, que nada mais é do que soluções prontas, desde a parte de projeto, toda a questão do memorial, toda a questão da orçamentação, em cima de pacotes, né, de 3 pacotes, Smart, Premium e Standard ali no meio, e com isso eu não preciso nem fazer projeto nem orçamento para todo cliente que chega, e sim só para clientes que realmente valem a pena, realmente passem por todas essas etapas de qualificação. Então, o cliente e meu time comercial vai definir, né, por onde que ele vai passar aqui pelo caminho. Vamos imaginar o cenário que ele veio aqui para a parte de pacote. Se eu mandar um pacote, depois, pô, João, gostei de tal pacote, eu fazer uma apresentação, né, ali, uma orçamentação completa, e simplesmente mandar ali para o WhatsApp, o que vai acontecer? Meu cliente não vai ver valor na minha solução e vai tratar somente como um número, né? Vai ver ali 70, 90 mil reais o preço da reforma e vai achar que eu tô louco. E por quê? Principalmente, eu não apresentei minha solução, eu não entendi mais a fundo, né, o que realmente ele está tendo de necessidade, e eu não consegui agregar valor, eu não consegui explicar para ele que dentro desses 90 mil ele não tem mais custos com nada, além da obra, toda a parte ali de documentação, né, para liberação de obra, ligar a luz ali junto à operadora de energia, deixar com fotos profissionais para ele pegar só essa foto e colocar no Airbnb, eu não consegui apresentar porque eu simplesmente mandei um Excel para ele e achei que o cliente vai fechar ali um produto, né, um serviço de 70 mil. E aí qual que é a questão? Todo o pacote, toda a proposta, eu faço aqui um fluxo para vir para uma reunião, seja de vídeo, seja presencial, e aí sim eu apresento o meu orçamento. Mas claro, não são todos os clientes, né, que eu vou conseguir fazer isso. Muitos dos clientes só tá na fase da curiosidade ou tá sem tempo. Porém, eu colocando esse gatilho de apresentar a reunião, falar, olha, na reunião, além de falar de orçamento, eu vou trazer um especialista ali na questão de reformas de Airbnb, e ele vai te trazer todas as referências de projeto que a gente já fez e mostrar a rentabilização dele durante o tempo, mostrar, né, os principais itens que você tem que trazer nessa unidade para ser um diferencial, trazer a conscientização para ele do mercado no sentido de, poxa, ó, fulano, eu sei que você quer ir numa linha mais tradicional, mas se você gasta 30 mil de reforma, sabe o que vai acontecer? Aí você vai lá, abre o Airbnb para ele e fala, ó, você vai competir com essas 30 mil unidades que estão com esse ticket médio, e aí o valor que você investiu lá no seu apartamento não vai se pagar. Então, se você investir aqui 20, 30 mil reais a mais, você vai passar para esse padrão de área, vai ter uma taxa de ocupação muito maior e, consequentemente, em menos tempo você vai ter um retorno sobre o seu investimento. E o principal cliente, você vai voltar a fechar novas reformas comigo. E é isso que eu vou ganhar. E é naí que eu vou ganhar. Não vai ser numa reforma só. Vai ser você sendo meu parceiro e eu conseguindo te dar essa consultoria. A partir do momento que você comprar sua unidade, eu consegui, né, te trazer toda essa análise, te trazer referenciais, te trazer tipos de projeto para sua região. Claro, fazendo uma boa pesquisa, uma boa análise ali, seja do público, né, do hóspede que vai. Mas aqui eu estou quase fazendo uma apresentação para vocês. Mas qual que é o ponto? Não adianta nada vocês só mandarem mensagem, mandando orçamento, só mandarem via e-mail, se vocês não conseguem agregar valor aqui na sua apresentação. E aí qual que é o ponto? Você também não vai vender aqui na parte da proposta final. Você vai ter um trabalho de follow-up e negociação. Por quê? Como são tickets altos, um ciclo alto de venda e múltiplos decisores, na maioria das vezes, primeiro, que não é uma venda transacional. Você vai ter que elencar todos esses pontos, elencar as objeções e aí entender quem realmente vai assinar o cheque, quem vai pagar e se quem vai pagar tem o dinheiro ali para você, se ele está realmente no tempo, né, ali de comprar sua solução e principal, se eles têm a necessidade da sua solução, né? E aqui na negociação, qual que é o ponto? Como eu comentei, desde aqui na etapa de lead, vocês têm que, e aqui eu vou voltar para vocês entenderem, e até o final do vídeo eu vou passar uma fórmula de como vocês, a partir desse fluxo comercial, conseguem ter uma fórmula de previsibilidade de fechamento de obras. Então fica até o final do vídeo que a gente vai apresentar para vocês. Mas qual que é o ponto? Desde a primeira etapa, vocês têm que ter a consciência
que toda a parte da venda vocês têm que ter próximos passos bem setados. Então, qual que é a questão? Se eu faço uma negociação, se eu apresentei toda a minha solução, falei titim por titim e simplesmente falo assim: ah, não, fulano, então depois que você analisar, você me chama aqui, você não vai vender. E quando você vender, você não está vendendo, você está tirando pedido. E qual que é a questão? Se você define próximos passos, você que está conduzindo o cliente até o fechamento, e não ele está te levando até lá. Então, com isso, você consegue estar nessa posição de comando, não consegue muitas das vezes não entrar ali na parte de desconto, e quando entrar, buscar algo a mais, né, de simplesmente só dar o desconto e não pedir nada em troca, e principalmente ter previsibilidade dessas etapas. Então, desde a etapa do lead, quando você se apresentou e pediu a planta, ou quis entender ali qual momento ele está, na etapa da negociação, da apresentação, isso, a importância multiplica em 10 vezes. Por quê? Se você entra numa negociação, não elenca todas as objeções, e, por exemplo, o seguinte cenário: ah, João, beleza, tá super entendido, gostei muito, estou inclinado a fechar com você, porém eu preciso conversar aqui com a minha esposa. Cara, se você fala, fulano, pode conversar e depois a gente fala, muitas das vezes ele só tá soltando uma objeção solta ali e você tá achando que tá abalando e que vai fechar mais um contrato. Mas se você não vai a fundo, entende, né, qual que é o próximo passo, então, fulano, super concordo, um valor desse você tem que realmente conversar com todos, mas como eu conversei e como eu entendi, você tem aí um prazo, né, para começar a rentabilizar. Até para que ela acelere as coisas aqui e a gente já consiga de fato trazer, né, essa solução dentro da expectativa que você está tendo. Quando é que você consegue conversar com a sua esposa? E depois disso, teria mais algum outro ponto que você teria que resolver? Ou depois da sua conversa com a sua esposa, a gente consegue já dar próxima, dar sequência ou entender para refinar essa proposta? Ah, ele vai te pontuar. Se for sim, dá para seguir? Fechado então, fulano. Olha, aí você vem sugerindo próximos datas, né, ali de confirmação. Fulano, ó, estamos conversando aqui na segunda. Na quinta-feira, qual período fica melhor para você? Na parte da manhã ou na parte da tarde? Elenca, deixa registrado e além só de, na parte da tarde, horário. Ó, então às 15 horas a gente consegue te falar? Conseguimos. Então, posso confirmar aqui que às 15 horas da quinta-feira eu vou te ligar para a gente definir isso, isso, isso? Confirmado, João. E aí, quando você ligar para ele, você não vai entrar numa posição assim: ah, cliente, conseguiu analisar com a sua esposa? Vamos fechar? E sim, ele está com compromisso com você e é muito mais eficaz essa maneira. Então, sempre tenha em mente próximos passos. Aqui, isso não é lista de o que é mais importante, mas como eu pontuei, atendimento eficaz e rápido, né? Então, se você demora 2, 3 dias para responder seu cliente, tem estudos que falam que a taxa de conversão, né, pode cair em até 8 vezes, né? Então, pensa o cenário, você perde até 8 vezes a chance de fechar um cliente pelo tempo de resposta que você dá para ele. E aí, pessoal, na parte da venda, se vocês fizerem tudo isso que eu pontuei, né, ter em mente que cada etapa tem ali seu pré-requisito, cada etapa tem que ter ali um padrão, a parte da venda é consequência. Agora, se você entra numa negociação só vendo o cliente e achando que cada venda é um tipo de venda ali totalmente diferente, você está contando com o acaso e com a sorte. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse fluxo, né, para a partir dele vocês conseguirem criar o de vocês, mas é um fluxo padrão aqui, entendendo o cenário da construção civil. Eu acredito que com isso, né, a chance de vocês venderem vai aumentar drasticamente o principal, não só a chance. Você vai estar ali numa posição de empresa e não só de um prestador de serviço. Então, quando você tem essa mentalidade que uma empresa tem processos, tem departamentos, tem padrões, você vai começar a sair da guerra de preço, principalmente. Você vai começar a ter previsibilidade, começar a ter métricas por etapas e o principal, vai crescer saudável, não vai crescer sem saber o que vai acontecer no próximo mês e no final, se você não sabe, você vai quebrar. Pessoal, o vídeo de hoje é uma questão mais resumida aqui da questão do fluxo comercial, porém eu quis trazer esse cenário porque muitas das pessoas aqui que eu venho acompanhando e venho analisando já tem uma certa demanda, né? Seja por indicação, seja por investimento em marketing, mas demanda por demanda, você
se tiver investindo, você está perdendo mais dinheiro do que se não tivesse investindo em nada, porque no final você está vendendo para 0 clientes. Então, aproveite ao máximo a sua demanda, entenda essa questão de fluxo comercial, entenda cada etapa do seu processo para que cada etapa você agregue valor e a venda seja uma consequência e vocês, principalmente, não entrem na guerra de preços. Até o próximo vídeo e é nóis.